Nós, então, entramos aí já no capítulo 16, e o nosso slide, Anaísa, é o 131. Ok? Vamos ler a palavra de Deus, então, bastante atenção. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, vamos ler juntos? Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era
sobremodo grande. Dá para falar amém aí, gente? Tem que falar é misericórdia, né? Misericórdia. Eu disse para os irmãos que o negócio ia apertando, né? Eu avisei. Vem sem jantar, deixa para jantar depois, senão passa mal do estômago. Não é, dona Luzia? As emoções são fortes aqui. Nós estamos aí já entrando na reta final. Vocês viram como termina aí o versículo 17? Como termina o versículo? O que diz aí? Feito, ponto final, acabou. Acabou aqui. Nós estamos vendo as cenas finais que vão anteceder a volta de Jesus. Eu não vou cansar os irmãos fazendo de novo uma recapitulação. Deixa isso para quarta-feira que vem, mais para o final. Mas eu quero repetir uma coisa que eu acho tão importante, que eu já falei aqui algumas vezes e precisa ficar gravado. Quando você pensa na segunda vinda de Cristo, evite separar ou dividir em categorias de tempo, estabelecendo uma cronologia. Primeiro vem isso, depois vem isso, depois vem isso, organizando isso dentro de uma lógica humana. Deixa eu ver se vocês entenderam o que eu falei, que isso é tão importante. Esses capítulos aqui, eles vão descrevendo as cenas que vão anteceder o juízo final, ou a volta de Jesus. E aqui não tem o propósito de dizer assim, primeiro vem isso, dia tal. No segundo dia ou no terceiro dia vem isso, no quarto dia vem isso. Porque nós não sabemos, na verdade, a única referência que nós temos em termos de tempo da segunda vinda de Jesus, ou de como se dará essa segunda vinda, é que ele virá como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra. A gente canta essa música aí, né, na nossa... Isso é do tempo do Wesley, da turma aí. Né? Assim será, né? O rei está voltando, né? Essa música tão antiga, isso é do tempo do Daniel, da Belosi, não é? O rei está vindo, não é isso que a gente cantava? Zé Mauro cantou muito essa música. O rei está voltando. A vinda do Filho do Homem. Nós cantamos isso, está certo. Porque o problema da gente, quando estuda esses textos em dias separados, é que a gente tem ideia de que isso aconteceu assim, separado. Mas, se você observar os capítulos, eles são sequenciais. É uma visão só, onde a coisa vai acontecendo dentro de uma sequência, em que pode ser que o tempo seja assim, ó. Entenderam? Não sei. A Bíblia não diz. Olha, a segunda vinda de Cristo, a partir do momento que ele aparecer nas nuvens com poder e glória, você pode marcar 30 minutos para acontecer tudo. Não, ninguém sabe. A subida de Jesus ao céu foi uma coisa assim, instantânea. Atos capítulo 1, lembra? Os discípulos estavam olhando, de repente ele... E lá o texto diz, assim como o viste subir, ele vai voltar. Então evite isso, cuidado com isso, porque eu também sou tentado a isso, como vocês, de forma nenhuma eu sou diferente. Eu fico pensando assim, como é que vai vir isso primeiro, segundo? Aí eu paro e penso, não, espera aí, não é assim. Outra coisa importante. Esse capítulo está focalizando principalmente o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os incrédulos, sobre aqueles que, mesmo tendo todo testemunho, não aceitaram a Jesus. Esse capítulo está focalizando isso. Não significa que só vai acontecer isso.
Existem outras cenas. Existem outros detalhes que não estão aqui e que nós vamos vendo nos capítulos anteriores, sequentes. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui a revelação de parte desse juízo final. Para que você tenha uma noção maior, você precisa relembrar os capítulos anteriores e como foi que foi revelado, para você montar o quadro. Irmãos, por favor, me ajudem. Eu consegui me expressar bem? Fui claro? Tranquilo? Vocês querem que eu explique de novo isso aí? Porque isso é importante demais. Tem muita gente que se atrapalha no estudo de Apocalipse por causa disso. Pensa que o negócio é assim, ó. Primeiro dia vai ter isso, segundo dia vai ter isso. Aí pergunta assim, pastor, quando que vai acontecer esses flagelos? Nós sabemos que isso vai anteceder a segunda vinda de Cristo, mas exatamente quando nós não sabemos. Uma coisa aqui consoladora. A igreja está na glória. Amém? A igreja está na glória. Vamos recapitular de novo. Nós passamos pela grande tribulação. Nós, igreja, selada, passamos pela grande tribulação. Foi como um funil. Foi apertando, 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 apertando. Essa grande tribulação, ela é usada por Deus para nos purificar, para nos preparar para esse encontro glorioso com Jesus. Ok? Nós já sofremos. Então, agora aqui, nós só estamos na presença de Jesus. Cantando esses cânticos maravilhosos que você vira aí. Então, ouvi o anjo das águas dizendo, e aqui, a igreja cantando com ele. Senhor, certamente, ó Senhor, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Porque Deus agora não está manifestando mais graça, gente. O tempo da graça acabou. Por isso que o cântico aqui não exalta mais a graça. O cântico agora exalta a justiça. E essa é uma constante do Apocalipse, a revelação de que o nosso Deus é amor e justiça. Ele é misericórdia e ele é graça. São duas faces da mesma moeda. O tempo da graça, o tempo da oportunidade cessou. Eu tenho um tempo estabelecido para mim em que a graça cessará. Cada um de nós temos um tempo estabelecido em que a graça cessará. O universo todo tem um tempo estabelecido quando a graça cessará. Se Jesus voltar e eu ainda estiver vivo, o meu tempo se encerra com a volta dele. Se eu morrer antes, o meu tempo se encerra quando eu morrer. Eu morri, cessou o tempo da oportunidade. Então, uma das lições práticas do Apocalipse aqui é que o tempo da oportunidade para cada um de nós vai cessar. Eu não sei quantos irmãos estão ouvindo a gente pela internet, talvez alguém que ainda esteja pensando em se decidir por Jesus, faça isso agora. Eu não sei quando que é esse tempo da oportunidade. Eu estou pensando, pastor, em rever a minha vida para tomar decisões. Quando? Isso é para ontem, porque eu não sei quando que se encerra o meu tempo da oportunidade, e você também não. Esse sentimento de urgência, esse sentimento da necessidade de nós estarmos completamente preparados, é algo que precisa estar no nosso coração. Não, pastor, vai demorar. Relaxa. Don't worry. Não se preocupe. Não é assim o espírito da palavra. Vigiai e orai. Porque eu não sei quando cessa meu tempo da oportunidade, porque o nosso Deus é assim. Tem um tempo que cessa. E quanto mais rápido, mais dentro da palavra eu estou. Cássio. A dúvida é em relação, irmãos, aos textos, relacionados à escatologia. Sim. Menciona-se
Hum. Aí você tem que interpretar mais simbologia, ou realmente. Qual, por exemplo, o doutor Castro está dizendo, para quem não ouviu pela internet, se alguém tiver um microfone aqui, você pode ver para a gente, Welles? Às vezes você acha um microfone aqui. Tem um microfone? Lá, sem fio, tem que ser. Jóia. A dúvida do doutor Cássio é, a questão que ele levanta é o seguinte, alguns textos falam em tempo da segunda vinda. Então, nesse caso, devemos interpretar simbolicamente? Sim, sempre que vem referência a tempo, interpreta simbolicamente. E eu vou citar aqui um texto clássico, viu, Cássio? Que os irmãos vão ler aqui na frente. Os irmãos vão ler aqui na frente, que é o milênio, que é um dos textos mais polêmicos do Apocalipse. Quem já leu os capítulos posteriores vai se deparar aí com essa referência ao milênio. E aí as pessoal fica assim, milênio é 1000 vezes 365 dias, pastor, mil anos. O que de fato é o milênio? A nossa interpretação é de que o milênio representa um período de tempo que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, que coincide com o período da tribulação. De novo, a tribulação sempre existiu, mas próxima à segunda vinda de Cristo, ela vai intensificar. Então, imagine aqui comigo a linha do tempo. A linha do tempo começa com a primeira vinda de Cristo. Aqui já começa o período do milênio, simbólico. Aqui, na cruz de Cristo, na morte de Cristo, foi travada a batalha final. A batalha final foi travada aqui. Amém? Os irmãos entendem isso biblicamente? A batalha final foi travada na cruz, gente. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu tudo. Ele concluiu o plano de redenção ali. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. Os 3 maiores inimigos. E se você quiser acrescentar o 4, a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. Os 4 maiores adversários nossos, Jesus venceu na cruz do Calvário. E se você quiser colocar como cabeça desses inimigos Satanás, que ele normalmente patrocina todos os outros, né? Ele usa todos os outros, ele foi vencido na cruz do Calvário. Agora, esse período do milênio é onde essa vitória de Cristo vai se concretizar historicamente. Então, há algumas coisas que profeticamente vão se cumprindo nesse período que nós chamamos do milênio, que vai terminar com a segunda vinda de Cristo. Eu sei que os irmãos já ouviram outra coisa por aí. A doutrina dispensacionalista, por exemplo, que é a doutrina que predomina nas igrejas pentecostais, ensina que o milênio representa 1000 vezes 365 dias. Então eu disse já no começo que tem algumas coisas no Apocalipse que você vai precisar escolher a sua interpretação. Se a opinião do seu pastor for importante, a minha é essa que eu acabei de falar. Milênio é um período de tempo. Se você quiser acreditar em outra, nós continuamos irmãos do mesmo jeito. E uma boa notícia, vamos para o céu juntos. E uma outra boa notícia, lá nós não vamos ter que preocupar com isso. Né? Eu sei que para alguns irmãos, e eu falo que o culto de quarta-feira, muitas vezes, ele é uma vitamina mais reforçada. Né? Eu sei que você preferiria que não tivesse dúvida. Mas não existe isso. Existem diferentes interpretações para alguns textos da Bíblia que são complicados. O seu Mário Paulino fez um curso lá em Atibaia.
A doutrina lá é dispensacionalista, o senhor deve ter estudado isso lá. Eu lembro que o senhor me deu o material, eu estudei, uma escola maravilhosa, muito boa. Porém, a interpretação deles desse trecho da Bíblia é diferente da nossa. Agora, pastor, qual a diferença faz? Nenhuma, meu irmão. Nenhuma. Nenhuma. No fundo, não faz nenhum. O que eu acho complicado é você acreditar que a volta de Jesus será em partes. Isso, sim, eu acho complicado. Assim, Jesus vem, busca a igreja, sobe, depois ele volta e busca outro grupo que ele deu outra oportunidade para se arrepender, sobe de novo. Ei, isso aí eu já tenho dificuldade. Jesus não ensina isso. É uma vez só. Ele chega e diz assim, olha, as minhas ovelhas para a direita, os cabritos para a esquerda, e vocês estão indo para a direita por causa disso, vocês estão indo para a esquerda por causa disso. Ponto. Ah, Senhor, mas eu não tenho oportunidade para você justificar. O juízo é declaratório. Jesus só vai chegar, olhar e dizer assim, é isso, não tem mais argumento. Você lê lá em Mateus, capítulo 24 e 25, como Jesus explica como será a sua segunda vinda. Por que vocês estão à minha direita? Porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com sede, vocês foram lá e me deram água. Vocês visitaram. Vocês fizeram isso, vocês fizeram, por isso vocês estão do lado direito. Ah, Senhor, mas eu até tentei, mas não deu tempo. Não, lá não tem desculpa. Tudo está patente aos olhos de Deus de uma vez só. Não precisa você justificar, que Ele já sabe que, na verdade, você não foi de preguiça. Eu também não fui, foi de preguiça. Desculpa. Mas algumas vezes a gente não pode ir mesmo. Mas outras vezes é porque a gente não quis. Não é? Jesus sabe disso. Amém? Esse capítulo aqui, 16, ele se explica sozinho. Quase que eu pulei esse capítulo aqui para a gente terminar logo o Apocalipse, mas eu falei, não vamos pular nenhum, porque nós viemos até agora assim. Mas você veja aí, os 7 flagelos. Conforme o capítulo 1, ouviu uma voz vinda da onde? Da onde veio a voz? Santuário. Santuário é o lugar da presença de Deus. Então essa voz veio de onde? De Deus. O que Deus disse? Vão lá, ide, e exerçam juízo sobre aqueles que não se arrependeram. Em outras palavras, Deus está ordenando o juízo sobre os impenitentes. E olha que o negócio aqui é feio demais. Vamos lá? Primeiro flagelo. A terra é atacada. Aqui, irmãos, Deus não está mais advertindo. Nos primeiros capítulos de Apocalipse, ele adverte, mas aqui ele não está mais advertindo, aqui é punição. E você percebe claramente aqui 2 grupos. O primeiro grupo é os que têm o selo de Deus, e o segundo é aqueles que têm a marca da besta. Saiu o primeiro anjo e derramou a taça da ira de Deus aos homens que eram marcados ou que foram marcados pela besta, que adoravam a sua imagem. E sobre eles veio muito sofrimento, semelhante ao sofrimento causado por úlceras malignas e perniciosas. Os irmãos, com certeza, sabem bem o que é isso. Né? Espero que você nunca tenha vivido, mas talvez você já tenha ficado ao lado de alguém que tenha sofrido esse tipo de enfermidade. Como é difícil. Não é? Uma coisa que convém destacar aqui é que
Não há lugar mais para as pessoas ficarem em cima do muro. Ou elas creem em Deus ou não creem. Aqui fica claro. Aliás, nunca houve lugar para isso. Não, eu estou pensando, pastor, estou avaliando em realmente me decidir por Jesus. Mas eu ainda não fiz isso, então você rejeitou. Não existe o meio termo. Concorda? Não existe. Se você está pensando em decidir lá na frente, você já rejeitou. Agora, ainda dá tempo de você mudar de ideia. Mas a rejeição ou a indiferença são a mesma coisa. E fica claro aqui que essa disciplina veio sobre aqueles que decidiram não seguir a Jesus. O segundo flagelo, o primeiro veio sobre a terra, né? E os homens sofreram as consequências das suas decisões. E o segundo flagelo agora vem sobre a natureza. O mar é atacado. No primeiro flagelo, você tem a descrição do tormento dos homens. Agora, isso se estende à natureza. É destruição completa. O mar se torna em sangue. O que significa? Que os seres viventes ali foram destruídos. A destruição aqui não é mais parcial. Se você for olhar os capítulos anteriores de Apocalipse, você vai ver que tem um capítulo que fala da destruição de uma terça parte. Aquela destruição de uma terça parte foi um aviso de Deus. O juízo está chegando. A destruição, por enquanto, é em parte. Os sinais na natureza, eles são as trombetas de Deus anunciando. O juízo de Deus está chegando. Então, essas convulsões na natureza que a gente vê anunciando e que estão cada vez se agravando mais, são também manifestações da ira de Deus. Tsunamis, enchentes. É lógico que nós, como seres humanos, estamos colhendo o fruto amargo das nossas escolhas. Nós escolhemos desmatar, nós escolhemos jogar lixo no chão. Então, vem uma consequência natural. A despeito disso, tem também a ação soberana de Deus, que usa essa nossa atitude para manifestar o seu juízo. O que diz o texto aí? Os juízos são justos e eu já disse para os irmãos aqui, essa é uma mensagem que o homem moderno não gosta. Esse capítulo aí tem muita gente que pula. Como que pode Deus, sendo amor, fazer isso? Pois não, Cássio? Sim. Esse primeiro flagelo, a terra é atacada, é correto imaginar que isso pode vir de um sistema político em que haverá a centralização de um governo mundial? Ou seja, vai estar... Eu acho que nós temos uma referência mais à frente aí. Deixa eu ver aqui onde que é. Eu creio que o versículo 10 e 11 se aplica mais a isso aí. Quando fala que Deus derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Esse texto se aplica mais ao que você disse, ao governo. Nós vamos chegar lá e eu explico melhor, mas por hora é isso.
O terceiro flagelo, novamente a menção à natureza. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Gente, qual é o bem mais precioso que nós temos? As fontes das águas, né? As águas. Então, aqui, você já percebe que aqui já é o golpe final. Porque acabou a água, você fica até sem comer, mas sem água. Né? Então, os rios são atacados e você ouve aí também a manifestação aí de louvor vinda do santuário, fazendo uma referência ao anjo das águas. E aqui uma coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado, mas há aqui uma indicação que há um anjo que foi designado especificamente para essa missão. Por isso ele é chamado anjo das águas. Há muita gente que faz disso aqui uma doutrina. Eu acho muito perigoso. As pessoas dizem assim, tem um anjo disso, um anjo daquilo lá. Né? O anjo que protege os motoristas rodoviários. Um anjo que protege os aviões no céu. Tem gente que... Como também tem um anjo maligno, que ataca aqueles que trafegam pelas rodovias, aqueles que voam. Então, existem umas doutrinas por aí que eu acho que extrapolam um pouco isso. Mas aqui há uma referência, pelo menos, para a gente acreditar que Deus deu uma missão específica a esse anjo. Né? Aqui, no versículo 5 a 7, já destacamos isso, mas é uma coisa importante, que o caráter de Deus que é aqui manifestado é o seu caráter como juiz justo, eterno, santo, e que vem vingando a morte dos seus mártires. O julgamento daqueles que foram martirizados, porque foram fiéis até o fim. Então, de certa forma, Deus está aqui vingando o sangue dos mártires. Quem já leu a história da igreja, pelo menos uma vez, sabe que nós temos alguns capítulos na história da igreja que eles, se você apertar, sai sangue nas páginas dos livros, quando os crentes em Cristo Jesus foram martirizados em diversas épocas. Houve algumas épocas em que essa concentração foi maior, como, por exemplo, lá nos dias, logo após ali, nos primeiros anos da igreja. A perseguição de Roma, os cristãos, a gente vê muito filme sobre isso. O cristão era morto igual barata. Era aos montes. Aos montes. Então, isso não passa desapercebido a Deus. A lição que eu tiro aqui para a minha vida é essa. Nenhum sofrimento que você passe por amor a Jesus ficará sem ser recompensado. Existe o sofrimento que nós passamos pelas escolhas erradas que fazemos. E existe o sofrimento que nós passamos pelas escolhas certas que fazemos. E vocês sabem como isso, talvez você já tenha passado por situações assim, de vexame, de ser humilhado, de virar motivo de chacota porque você aceitou Jesus. Eu conheço história de pessoas que foram rejeitadas pela família inteira. A família inteira virou as costas, deixando inclusive passar necessidade, por uma única razão, virou crente. Nada disso ficará sem ser recompensado. O sofrimento que nós sofremos por amor a Cristo. O que sofremos por nossos erros, esses não, esse Deus não vingará.
Isso é por nossa conta mesmo. Diácono Wesley. Pastor, ele fala no texto aí que Deus ataca a terra e o mar. São os tempos de tribulações, né? Isso seria o afunilamento que você falou? Ele vai afunilando e lá na frente você tem a graça, é isso? Tudo acaba, né? O juízo final do microfone. Que o Wesley perguntou aqui é se esses acontecimentos aqui têm a ver com a grande tribulação. Não. Grande tribulação já passou. Vocês percebem que aqui não menciona mais a igreja sofrendo ou sendo perseguida. Viu, Wesley? A igreja aqui está no céu, glorificada, cantando. Certamente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. A igreja está cantando isso. Já passou a tribulação. Esse juízo, essa manifestação da ira de Deus é para os impenitentes. Então, mas aí, por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham entendido, mas não tem problema não. Eu explico quantas vezes eu preciso. Não dá para você fazer essa separação. A igreja foi, agora os ímpios vão ser punidos. É tudo de uma vez. Quanto tempo vai durar isso? Tá certo, professor Zé Maria? Entender? É difícil explicar isso, não é? Porque a ideia que a gente tem aqui, Agostinho, é que isso aqui vai demorar um tempo. Porque como que pode acontecer isso tudo de uma vez só? Só que não vamos esquecer que nós estamos falando de algo sobrenatural. A mesma leitura você faz. Como que pode abrir o mar vermelho, pastor? Não tem lógica esse negócio, abrir o mar. Pois é, meu irmão, mas aconteceu porque é uma ação sobrenatural de Deus. A segunda vinda de Cristo será o maior de todos os milagres. Está certo, dona Isabel? Por isso, Agostinho, não dá para a gente falar assim, os que ficaram, por quanto tempo? Hã? Tem o quê? Então, esse negócio aí, esse dos filmes, né? As internet aí, tem que tomar cuidado, porque o pessoal dá uma floreada legal, né, para dar certo, né, para vender. Não embarca nessa não, vocês têm que segurar a onda aí. É bom assistir o filme, mas né, que o pessoal exagera mesmo, porque tem que fazer um enredo, né? E a Bíblia não foi escrita para fazer filme. Então, você quando faz o filme, você tem que colocar algumas coisas aqui para dar sentido. Então, por isso, às vezes não dá certo. Vamos lá. Vamos acabar os flagelos logo, né, gente? Chega de flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Gente, será que Jesus não está voltando? Não, porque o calor que está fazendo esses dias. Está demais. Vocês saíram hoje no sol? Alguém saiu? Não dá para ficar, né? Mas o Sinomar nos encontramos 2 horas lá no Sinomar. Que horror, hein? Saímos desesperados atrás de um ar-condicionado. É terrível. Agora imagina, o texto diz que esse calor vai intensificar. Esse calor com uns 35 alunos na sala, o Agostinho está dizendo. O calor aí é violento mesmo, hein? Tem 150 na sua sala, Zé Maria? Vocês vão para o céu direto, vocês precisam ficar tranquilos, viu? Tem mais professor aqui? Vai para o céu direto, o nome de vocês já está lá, pode esquecer, vocês já estão tranquilos. Quem aguenta ficar na sala de aula, dando aula hoje, a galera não está fácil. Gente, interessante aí, aqui
você também precisa tomar cuidado, mas é muito difícil você não pensar que essa questão do aquecimento global tem a ver com isso. Não é? É difícil você não associar. Porque se a coisa continuar como está, é aqui que a gente vai chegar mesmo. Se hoje você já não aguenta ficar no sol muito tempo, então a coisa tende a continuar dessa maneira, né? A presença de Deus, ela é reconhecida de certa forma, mas ela não é reverenciada. Os homens sabem que essa punição vem de Deus, mas mesmo assim eles continuam blasfemando contra Deus. O que é o poder de um coração endurecido? Tem uma mensagem que eu quero fazer para a igreja sobre isso, o poder da incredulidade. Vou dar só um flash para os irmãos, uma mensagem gostosa. Quando Jesus passou fazendo milagres, ele amaldiçoou 3 cidades, por causa da dureza do coração deles. E a gente às vezes fica assim, se pensa, pastor, mas com tudo isso, tem gente que ainda permanecerá blasfemando? Pois é, mas isso é antigo. Jesus passou curando multidões, né? Muita gente, multidões assim, né? Muita gente. E nem assim as pessoas se converteram, a ponto de Jesus dizer assim, olha, que povo incrédulo, e chorar. Então a incredulidade, ela tem um poder extraordinário. Ai de nós, ai de cada um de nós, se nós chegarmos a um ponto de endurecimento do nosso coração, de falta de sensibilidade espiritual. Isso é terrível para você retornar à sensibilidade. Paulo fala da consciência cauterizada. Já ouviram esse texto na Bíblia? O que é a consciência cauterizada? Ela já foi trabalhada pelo Espírito Santo, mas agora ela não responde mais. Ela se tornou cauterizada, insensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo bateu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Foi indo, a consciência perdeu a sensibilidade. Paulo fala sobre isso. Aqueles que têm a sua consciência cauterizada. Então, esse tempo aqui será um tempo, com certeza, marcado por isso. Apesar de toda a revelação, as pessoas continuarão incrédulas. 5º flagelo. Tormento, verso 10 e 11. Aí sim, já fizemos uma referência aqui, respondendo uma pergunta. Deus punirá os homens que não se arrependerem através dos fenômenos que acontecerão na terra, no mar, na água, no fogo, mas ele ainda fará mais do que isso. O 5º flagelo derramado, agora você percebe que a punição vem sobre o sistema humano, sobre o governo humano, que não cedeu aos valores cristãos, aos valores do reino de Deus. É um sistema humano controlado pelo maligno. Por isso, a referência aí ao trono da besta significa um governo ou um sistema de governo totalmente dirigido, influenciado e dirigido pelo diabo. Por isso, trono da besta. Não significa que a besta vai ter um trono, entenderam? Um trono assim, uma cadeira bonita para ele sentar, não. É muito mais do que isso. O trono significa poder e autoridade, governo. Governos que se submeteram completamente à influência maligna e que fizeram oposição à igreja. Está tranquilo aí, gente? Pastor, mas será mesmo? A própria história mostra isso para nós. Reinos inteiros que se levantaram contra a igreja de Jesus. É só você ler o Velho Testamento que você vai ver quantos reinos se levantaram. Me cita um exemplo aí de um reino que vivia pelejando contra os israelitas. Vocês sabem.
Todas as vezes que tem uma batalha, está lá os filisteus contra, não é? Inimigos de longa data da igreja, representados lá pelo Golias. Então, sempre reinos, sejam pequenos ou grandes, se levantaram contra a igreja. Então, aqui o texto está dizendo que esse quinto flagelo será derrubado sobre essa forma de governo, que na verdade é um desgoverno, é uma desordem. Aqui não entendi a sua pergunta não, meu irmão. Está funcionando não? Está sim. O povo de Deus, ele vieram dos judeus. Então, hoje tem o povo de Israel, né? E no Oriente Médio ali. E no caso dos filisteus? Esses judeus do Oriente Médio não são povo de Deus. São judeus, né? O povo de Deus é a igreja. E os filisteus? O que aconteceu com eles? Ué, acabou os filisteus eram um reino que foi extinto com o tempo. Pois é, mas os judeus acabou formando um Estado, o Estado de Israel. Sim, os judeus evoluíram politicamente, economicamente e formaram um Estado. Eles não são mais um povo escolhido de propriedade de Deus. Isso já passou. Eles perderam a sua oportunidade. É só você ler o Velho Testamento que você vai ver que esse povo aí, eles se dispersaram pela terra. Apenas um remanescente fiel entrou no Novo Testamento, de onde nasceu Jesus. Com Jesus, a porta se abriu para os gentios. E agora judeus e gentios que estão em Cristo formam o povo de Deus. Então, os judeus perderam a sua oportunidade nesse tempo. Não vai ter mais oportunidade para os judeus. Eles já estão tendo a oportunidade que eu e você estamos tendo. Tem pastor aí pregando que os judeus já está garantido. Né? É só você ligar o rádio que você vai ver pastor pregando. E aqui nessa igreja mesmo falaram. Se você ligar o rádio e a televisão, você vai ver cada coisa. Agostinho, leia o Novo Testamento, segundo Pedro lá, povo de propriedade exclusiva, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio santo, nação santa. Quem é esses? Igreja, somos nós. Então, existe essa interpretação mesmo. Agora, ela não é mais coerente com a palavra, não. Os judeus já tiveram a sua oportunidade. Por isso, igreja, judeus e gentios. Tranquilo aí, gente? Judeus e gentios. Acabou esse negócio de uma raça ter o privilégio. Acabou. Agora o privilégio não é de raça. Você não é escolhido por raça. É escolhido por causa da sua decisão por Jesus. E os seus não receberam. Obrigado. Vamos para o sexto? Sim, minha irmã. Dona Ivonete, só um minutinho. Deixa. Aqui nesse último tópico aqui, sim, é do quinto flagelo. Aqui está, quem não vem pela graça, nem vem de modo nenhum. Isso. Aqueles países lá, que a gente tem visto pela televisão, Arábia Saudita, aqueles países, se eles não tiverem esse conhecimento aqui, eles não alcançam o céu, não. De forma nenhuma. Sim. O que está escrito, o que nós estamos querendo dizer com essa frase aqui, é que só existe um caminho para o céu. Jesus. E isso é a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. Só existe um caminho. Não existe o caminho das obras. Entendeu? Não existe. As obras não levam a gente para o céu. O que leva é só o caminho da graça. Então, quem não vem pela graça, não vem de jeito nenhum.
Então, tem musiquinha para tudo. Isso. Eu entendi o que a senhora está perguntando. Mas lá, Mateus, quando Jesus fala sobre a segunda vinda, ele fala assim, que o Evangelho será para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembra desse texto? Então, dona Ivonete, todas as nações terão testemunho do Evangelho, serão testemunho da graça, e vão ter oportunidade de decidir. Inclusive eles lá. Aliás, se a gente for pensar bem, eles tiveram mais oportunidade que nós. Sabe por quê? Por causa da própria história deles. É só eles lerem a história. Nós, brasileiros, não temos história que tenha vínculo com a palavra, mas eles têm. Pois não. Tem um testemunho de um irmão que foi numa outra igreja que eu era. Ele é de Israel. Então, tem muitos que os judeus estão convertendo a Jesus. Sim. Porque até hoje, a maioria deles acredita que Jesus não ressuscitou. Sim. O corpo dele foi roubado. Sim. Então, eles não têm Jesus como Salvador, como Senhor, sim, e como que está entre ele e Deus. Então, é uma nação que precisa converter a Jesus. Sim. E está acontecendo conversões, mas eles precisam crer em Jesus. Todo igual judeu, nós precisamos, igual não nós. Tem diferença. Não tem, por isso que eu falei, não tem mais privilégio. Vocês lembram da vinda do pastor Elias Dantas aqui, o testemunho que ele deu das conversões que estão acontecendo lá? De visões que estão tendo da pessoa de Jesus? Coisas assim, fenomenais? Então, Deus está se manifestando poderosamente nessas nações e dando a elas testemunho. Certo, Dona Ivanete? Irmãos, estamos chegando lá. O sexto flagelo. Sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E aí no versículo 13 e 14, você vê aí a referência à tríade do mal. O dragão, a besta e o falso profeta. Todos os três são manifestações do diabo, de forma diferente. E o que ele faz? Um último esforço no sentido de seduzir todos os reis da terra para se levantarem contra Jesus. E é aí que nós chamamos, e vocês já ouviram tantas vezes falar, no Armagedon. Já ouviram falar no Armagedon? Armagedon tem uma referência no Velho Testamento. O que é o Armagedon? Era um vale, uma planície, onde aconteceram as maiores batalhas entre o povo de Israel e outros povos, inclusive os filisteus. Eu tive a bênção, que eu considero isso uma bênção que Deus me deu, de ver ao vivo e a cores o Armagedon. Eu e a Jaqueline. É um vale, uma planície muito extensa. Ao redor dele tem alguns pequenos montanhas. Então você sobe naquelas montanhas e vê a extensão toda da planície. Um lugar muito bonito, um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Emocionante. E aquele vale ali é chamado Armagedon, lá em Israel. Por quê? Naquele lugar se deram as maiores batalhas. E existem uns malucos por aí que acreditam que esse confronto final vai se dar lá. Me desculpa a referência, mas eu estou chamando de maluco, desculpa a referência, mas é difícil demais. Como que alguém pode entender isso? Essa batalha aqui não está falando de uma batalha de armas de fogo, não. É um confronto espiritual entre Deus e seus anjos e o último esforço que Satanás faz contra Jesus. Então, o que é o Armagedon? É esse último esforço de Satanás em combater Jesus na sua segunda vinda. É como se ele já está derrotado, ele sabe disso,
mas é como se ele tentasse o último grande golpe. Qual que foi a ação de Jesus? Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores. Como que Jesus combate ele? Prova, valendo um 10. Como que Jesus combate ele? Estamos fazendo prova, ó. Vamos lá. Como que Jesus combate ele, hein? Você está rindo? Aqui é uma escola, meu amigo. Como que Jesus combate ele? Gente, nós temos que saber isso. Pode falar. Jaqueline já falou. Quem falou aqui? Não. Alguém falou baixinho aqui? Hã? Com o sopro de sua boca o destruirá. Parabéns. Você e a Jaqueline ganharam 10, viu? Alguém mais tirou 10 aí? 1 Tessalonicenses faz essa referência. Os reis da terra, ou o diabo e seus demônios se levantarão, e Jesus apenas com o sopro de sua boca o destruirá. Aí já está chegando o final de tudo. E benção, hein, dona Luzia? 7º flagelo. Tem uma explicação longa sobre o Armagedon aí, sobre a segunda vinda de Cristo na nossa folha, mas eu já falei sobre tudo isso. E o 7º flagelo é o derramamento do 7º flagelo é o final de tudo. Então derramou o 7º anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E aí vieram relâmpagos, vozes, trovões. De onde saiu a voz? De novo, do santuário. Deus está dizendo: estou consumando tudo. Ei, gente, que coisa maravilhosa, hein? Ocorreu um terremoto, como nunca houve igual. Terremoto forte, grande. Aí diz, a grande cidade se dividiu, caíram as cidades, as nações, os reinos caíram. Lembrou-se Deus da Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E aí você vê, todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Uma convulsão aí na terra. Desabou do céu sobre os homens saraivada de pedras pesadas. Olha aí, a convulsão geral. Chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o flagelo era sobremodo grande. O 7º flagelo, então, Deus remove o tempo e a história. E aqui nós estamos entrando na eternidade com Deus. Quando Ele vier, não são somente as ilhas, as montanhas da terra criada por Deus que desaparecerão. As cidades, a civilização, tudo aquilo que representa a conquista do orgulho humano, inspirado por Satanás, vai entrar em colapso. E, com isso, a punição divina se encerra. O 6º flagelo traz a destruição total, e o 7º, a extinção total. Tudo desaparece. E aí que nós vamos ver lá na frente outra referência a esse episódio: novos céus e nova terra. Amém? A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta parecem invencíveis, mas os reinos desse mundo cairão. Os inimigos serão vencidos, a igreja triunfará, Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas. O fim terá chegado. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Isso, vamos chegar lá. Isso aí é o Armagedon? Ah, legal. Tem aí exatamente onde que é? Qual dessas ilhas aí? É, porque essa foto aí é uma foto muito grande. Dentre esse cenário aí, tem aí um espaço que é uma planície, que é o Armagedon.
Pode ser que seja essa central. Você reconhece, Jaqueline, isso aí? Eu contei isso para a igreja uma vez, não sei quanto se lembra. Quando eu fui lá, eles acreditavam que o mundo terminaria em 2000. Então eles começaram a alugar as casas e hotéis ali para assistir o fim do mundo de camarote. Os judeus, que não são bobos que nada, estavam o quê? Faturando. Tinha gente alugando casa e coisa para muitos anos. Para o povo do mundo inteiro. Por isso que o judeu é um povo que ganha dinheiro, né? Em cima dos bobão lá, alugando casa e hotel lá, reservado para ver o fim do mundo. Agora imagina, né? É coisa de... O guia nos informou isso lá. Irmãos, vamos caminhando. Amém? Hoje nós vimos muita coisa feia, né? Porque fala da punição. Mas a gente está no tempo da graça ainda. Louvado seja Deus por isso. Enquanto houver oportunidade, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Vamos fazer. Não é? Esse é o tempo da oportunidade.